Olá, meu nome é Marcelo Melado. Eu resolvi fazer um banquinho escada para atender as necessidades aqui do meu dia a dia. Às vezes eu estou sem escada e não tenho nenhum banquinho. Os banquinhos que eu tenho aqui são perigosos, então eu resolvi fazer um específico para isso e vou compartilhar com vocês o passo a passo da construção desse banquinho e espero que vocês repliquem ele com bastante paciência. Dá para fazer sim, não tem como não fazer, você pode insistir, errou, faz de novo até que você consiga. Não existe peça que não dê para fazer. Se errar, tenta novamente. É madeira, refaça até você conseguir. Só assim você vai ter êxito naquilo que você tentar. Se desafie, crie desafios para que você possa evoluir sempre. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Indústria de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Eu vou mostrar aqui os materiais que eu utilizei para fazer esse banquinho escada. Claro que eu preciso ter realmente algumas ferramentas para poder fazer esse banquinho escada, senão eu não consigo fazer. Eu usei aqui um gabarito que eu tenho no canal, que é um gabarito de corte tanto transversal como longitudinal para a serra tico-tico. Tem no canal, eu explico como fazer o passo a passo e é bem simples. Outro que eu utilizei aqui foram esses grampinhos que eu também fiz aqui no canal. Na verdade, todos esses grampinhos manuais aqui que eu tenho aqui, eu fiz no canal e tem lá, eu vou deixar os links para que vocês vejam o passo a passo, que é bem simples de fazer. Esse ferrinho aqui chama-se haste. Então, se você precisar adquirir isso, numa loja especializada aí de parafuso, você vai encontrar esse material como haste. E aí você faz esses grampinhos aqui que eu fiz. Eu vou utilizar esse grampo aqui para poder fazer a junção, a colagem aí das madeiras do banquinho. Mas você pode utilizar este grampo aqui. Eu tinha aqui só esse grampo aqui, na verdade, não tenho mais que isso, tenho mais um, só dois. E essa haste não é tão grande o suficiente. Mas existem hastes aí com diversos tamanhos. Quanto maior for a haste, maior vai ser a área de aperto aqui para você poder fazer essa madeira. Então você pode substituir sim esse grampo por esse tipo de haste. E se não quiser fazer este, também tem este no canal. Todos vão ficar o link. Também dá para fazer, depende da barra roscada. Eu posso usar a barra roscada bem maior para poder fazer esses grampos de aperto e me virar com os grampos que eu mesmo fizer para não, de repente, não aí dispor de um valor de investimento para poder comprar os grampos. Nesse caso, eu já tenho os grampos, eu vou utilizar esses grampos aqui para poder mostrar aqui no canal e ficar mais rápido para mim. Também usei a pinça para poder prender ali a base do gabarito para a serra tico-tico. E esse grampo aqui também está recente aqui no canal e serve como pinça de apoio para lixamento, mas a gente acaba utilizando também como outros recursos quando tem a necessidade. Para fazer o corte, o guia aqui da serra tico-tico, eu usei essa régua aqui, esse esquadro aqui, que também é fácil de adquirir pela internet, mas você pode utilizar um esquadro simples como esse e que serve também para fazer a guia aqui do corte, ou seja, você consegue também fazer o corte com esse guia aqui. Não há necessidade de você usar esse esquadro. Eu poderia também ter usado esse esquadro aqui para fazer os riscos, porque eles estão realmente aqui a 90 graus. Também está no canal um link desse vídeo para você ver como é muito simples de fazer isso. Eu vou usar uma lixadeira, não precisa ser rota orbital, pode ser orbital. Não tem lixadeira, dá para fazer na mão? Dá. Eu tenho vídeos aqui também explicando o processo de lixamento para você não se cansar muito, usar os próprios grãos aí no próprio veio da madeira para poder fazer o desgaste aí, fazer o lixamento, dar o acabamento. Claro que se você tiver uma lixadeira, você vai fazer o processo mais rápido, mas pode ser feito na mão também. Vou usar uma parafusadeira e a única ferramenta de corte para fazer esse banco, eu utilizei aqui a serra tico-tico. É claro que essa serra tico-tico é muito boa,
dispenso até comentários. Mas você pode executar com qualquer outra tico-tico que você tem aí. As outras vão cortar também e vai surtir o mesmo efeito. Madeiras. Quais são as madeiras e medidas que eu vou utilizar? Novamente, eu venho falando sempre em todos os vídeos, isso não é uma medida padrão. É padrão para esse banco que eu estou montando. Então, se vocês quiserem reproduzir o mesmo material, o mesmo produto final, do mesmo tamanho, essas são as medidas. Mas você pode utilizar aí outras medidas dependendo da sua necessidade. Então, eu cortei aqui todas as madeiras com a serra tico-tico. Espessura, 2 centímetros. Largura, 9 centímetros. Comprimento, 41 centímetros. Esta outra madeira, que vai servir para o assento e também degrau, o comprimento é o mesmo, 41 centímetros, e a espessura também 2 centímetros. Qual é a largura? 17,9 centímetros. As duas madeiras têm 17,9 centímetros de largura, 41 de comprimento e de espessura 2 centímetros. Eu tenho aqui agora os quadrados, o que vão fazer a estrutura do banco. Então eu tenho 3 tipos de comprimento de corte aqui. O primeiro, 32 centímetros de comprimento. De largura, 4,5 centímetros. Todos têm de largura 4,5 centímetros. Todos eles são quadradinhos aí, caibros e quadrados de 4,5 centímetros de largura. Eu tenho 4 cortes aqui de 32 centímetros. Depois eu vou ter aqui 6 cortes de comprimento 27 centímetros. Então eu tenho aqui 6 cortes de comprimento de 27 centímetros. E aqui eu tenho 64,7 centímetros. São 4 cortes dessa medida. Lembrando mais uma vez que é um quadradinho de 4,5 por 4,5, largura e espessura. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos começar o processo de montagem. Então eu vou montar essas peças aqui e vocês vão me acompanhando no passo a passo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui a colagem, bem aqui no topinho dessas madeiras, para poder fixar os 2 lados aqui da escadinha do banco. Vou passar a cola aqui no topo da madeira. Vou usar uma cola da Tecbond 737, é uma cola preta. Essa cola é muito boa quando você vai colar uma peça que vai existir muita vibração nela. Por exemplo, como eu vou subir e vou sentar, para conter um pouco essa vibração, essa cola é excelente para esse tipo de aplicação aqui. Quanto que ficou aqui a distância de cada uma? A distância aqui de uma madeira a outra ficou de 17 centímetros, ponto 9. A parte de baixo. Entre essas madeiras ficou 16 centímetros e meio. Entre elas aqui em cima, 16 centímetros e meio. Essa parte de baixo, da base até aqui, ficou 17,9, para que eu tenha o meu primeiro degrau. Primeiro, segundo e terceiro degrau. Vou deixar essa parte colando e vou montar agora a outra parte. Agora eu vou deixar as 2 peças aqui secando. O importante é que elas façam uma secagem bem consistente. Deixa por 4 ou 8 horas. Quanto mais horas ficar aqui secando, melhor vai ser a resistência dela na hora da gente poder colocar aqui os parafusos. Eu poderia aqui ter usado um empinador para acelerar o processo aqui, para grudar, para eu poder fazer a colagem. Seria até o ideal colocar o pinador e na sequência vir fazendo os furos. Mas eu vou deixar aqui secando. A forma como se monta tem diversas formas. Eu vou optar por essa porque acredito que essa seja um pouco mais simples para a gente poder fazer
e utilizar o menos ferramenta possível. Peça parafusada. Como é que foi feito? Eu fiz os furos e depois coloquei o parafuso sextavado. Vou explicar agora. Eu usei aqui uma Forstner de 1,5 cm, 150 milímetros. O que eu fiz aqui? Eu afundei essa Forstner na madeira até essa primeira marcaçãozinha dela aqui, onde tem essa divisão de cores para poder colocar a cabeça do parafuso e ela poder entrar um pouco mais, para poder entrar mais que a metade da madeira para poder fazer força. Eu estou usando aqui um parafuso sextavado de rosca soberba zincado. Ele na verdade é de 1/4 por 60 milímetros. O que acontece? Eu preciso que ele entre aqui na minha madeira e faça isso daqui. Ele entre mais que a metade para eu poder ter firmeza aqui na madeira, aqui no tracionamento e ela poder segurar a madeira. Com a broca Forstner eu afundo, para o parafuso poder entrar um pouquinho mais a cabeça e eu ganhar um pouco mais de comprimento nele. Eu uso uma broca para poder fazer o furo no centro, para facilitar, porque o parafuso é muito largo e ele pode rachar a madeira. Então eu fiz o quê? Um pré-furo no centro, onde foi feito o furo da Forstner, e para todos os demais igual. Estou usando aqui uma chave de boca para poder empurrar o parafuso e poder aparafusar aqui a madeira, deixar um bom tracionamento. E assim eu fiz para essa outra aqui. Eu preciso estar alinhado com todas as madeiras aqui certinho, porque na hora que eu colocar aqui o degrau, todas as madeiras estejam bem alinhadas para não ficar torto. O perigo aqui de ficar torto é você balançar a escada e a escada acabar caindo. Então o ideal é que tudo esteja muito bem alinhado. O que nós vamos fazer agora é montar a outra parte para poder juntar o nosso banquinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esses cabos que nós cortamos de 32 centímetros, ou aqueles um pouquinho maior. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o quê? Aqui atrás, 1, 2 e 3. Aqui na frente não vai nenhum, porque quando a gente dobrar a madeira, eu não posso ter madeira nenhuma aqui, senão eu não consigo subir e eu perco a função da escada. Então, para a gente colocar lá na parte de trás e ficar fácil, o que nós vamos fazer? A gente vira aqui as madeiras, cuidado para você não bater a madeira, não se pegar e não se machucar. E aí tem a parte de trás. Na parte de trás, fica mais fácil eu usando aqui o balcão, poder encaixar aqui a primeira madeira. E aí depois eu venho, coloco a segunda e coloco a terceira. E essa parte de trás está pronta. Só depois eu viro e vou colocar nessa parte aqui de baixo, que vai ser o meu primeiro degrau. Eu acabei percebendo que não estava gravando, já era tarde, já tinha feito essa parte de trás. Eu vou fazer a parte da frente e eu mostro como é que faz. Mas é simples, é só colocar aqui a madeira, apertar com o grampo e assim vou fazendo em todas elas. Para que eu estou usando aqui o nível? Para saber se elas estão na mesma linha, se elas estão alinhadas, para não ficar desalinhado depois a escadinha. Eu vou fazer o encaixe agora aqui na frente para você ver como é que funciona, mas praticamente é só colocar a madeira, apertar, coloca, aperta, coloca e aperta. Eu não estou usando nenhum corte de encaixe aqui. Eu pensei que estava gravando e não estava gravando, mas eu vou mostrar agora aqui que é a mesma coisa, o mesmo efeito. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar meu grampo, já vou deixar ele aqui já meio que apertadinho aqui no gatilho. Para quê? Para eu não ficar apanhando aqui depois na hora de colocar, senão acaba escapando e eu não tenho nenhum apoio aqui. Então eu vou deixar ele aqui meio que encaixado, eu venho com ele aqui, encaixo ele como tem que ser encaixado e faço o aperto. Vou encaixar ele aqui, como eu já estou com o meu grampo aqui, é simplesmente fazer um aperto e aí eu venho aqui e posiciono ele. E aí eu venho com um nível, só para saber se eu estou no mesmo nível que a outra madeira aqui, para eu poder apertar de vez e esperar secar. Eu vou apertar agora aqui, e assim eu fiz em todas as demais. Nessa parte aqui da frente não vai travessão nenhum. Eu ainda vou mostrar como vai ser feito o corte lá, mas essa parte vai ficar aqui na frente, essa outra vem aqui, e depois vem a parte do tampo, ou do assento. Quando a gente virar aqui essa parte, aqui não pode ter nada, senão me atrapalha na escada.
Então agora eu vou deixar secando aqui, para depois eu vir com os parafusos e fazer o aperto aqui dessa parte. Aqui você tem que prestar bastante atenção. Você percebe que eu fiz um furo um pouco mais para baixo do centro, para que o próximo parafuso que entra aqui, para poder pegar essa madeira, ele não pegue, não coincida com esse parafuso aqui e você danifique a peça ou o parafuso. Então eu pus um pouquinho mais para baixo, isso para todos os demais, e venho agora aqui com um pouquinho mais para cima e faço o furo para poder pegar essa madeira, porque essa daqui já está fixa. Eu fiz aqui uma marcaçãozinha do furo para ela não escorregar, e com a Forstner agora eu vou fazer aqui um furo de 1,5 cm, para quê? Para entrar a cabeça do parafuso até essa parte aqui, não tem a mudança, ocorre a mudança aqui de cinza escuro para essa parte de metal, para eu poder afundar a cabeça e poder aproveitar mais ali a parte do parafuso da rosca para poder segurar essa trava. Agora, o que nós vamos fazer nesse primeiro degrau? Para ele poder entrar lá encaixado na primeira trave, lá na primeira madeira que a gente encontra lá logo no primeiro pilar, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um caibro da mesma espessura que aquele aqui no canto, bem alinhadinho, e vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, e desse outro lado, a mesma coisa. Vou encostar aqui bem na pontinha, vou alinhar ele aqui direitinho, e aí eu vou fazer outra marcação. Então vai ficar assim, essa parte toda aqui eu vou tirar, e essa outra parte eu vou tirar com a minha serra tico-tico. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa parte que a gente cortou e encaixar aqui na frente, que vai ser o primeiro degrau, para que ela tenha apoio aqui na frente e aqui na parte de trás e fique bem firme. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pouco de cola aqui de madeira nas pontinhas aqui, a cola 737 por conta das vibrações, e aqui eu vou passar a cola por toda a extensão, para que quando eu venha aqui e faça esse encaixe, ela fique bem colada, bem apoiada. Como é que nós vamos fazer agora com a tampa de cima, a parte do assento? A gente vai alinhar aqui a madeira, nós vamos fazer um risco, pegar um outro caibro que é da mesma espessura, de um lado, e fazer um risco aqui entre os dois. E desse lado a mesma coisa, a gente alinha aqui, faz o risco, para quê? A gente vai colocar o que agora? A dobradiça depois do caibro, e aqui a mesma coisa, depois do caibro. Então o que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui minha dobradiça aqui no meio, e desse lado a mesma coisa. Então, para eu poder alinhar aqui, ter a diferença, ter uma referência aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse meu próprio esquadro aqui, colocar aqui a linha, e vou encostar essa dobradiça aqui. E vou encostar a minha dobradiça aqui no esquadro. O que vai acontecer? Eu tenho a mesma distância, e aqui vai estar o caibro da base, e do outro lado a mesma coisa, ou seja, ele vai dobrar e não vai pegar em nada, e ao mesmo tempo eu vou estar apoiando nos caibros lá da base. O espaço dessa dobradiça, se eu deixar desse jeito, vai ficar esse vão lá no assento. Então, para a gente diminuir esse vão, o que nós vamos fazer? A espessura aqui da dobradiça, dessa parte aqui, é de 5 milímetros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um risquinho, nós vamos fazer um risco aqui, do tamanho da dobradiça, um pouquinho maior. Vamos marcar desse jeito. Aqui a gente marca a mesma coisa. Como a espessura é de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco aqui, daqui da base aqui da vértice, até aqui, de 2 centímetros, de 2,5 milímetros, perdão, e aqui também de 2,5 milímetros, para dar o total de 5 milímetros. E desse lado, a mesma coisa. Como aqui o corte é bem delicado e eu estou usando só a serra tico-tico, para eu não gastar muito aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcaçãozinha com formão e vou usar um alho de madeira para poder bater e fazer esse rebaixo aqui no formão. Mesmo que você não tenha habilidade com o formão, vai devagarzinho empurrando, eu vou dar umas dicas aqui para você fazer sem ter nenhuma dor de cabeça, é bem simples, vai devagar, procura ficar dentro da linha, para você não desgastar muito além do que precisa, para colocar aqui a dobradiça, para que as madeiras fiquem um pouquinho mais juntas. O que eu fiz? Eu fiz uma marcação aqui, do tamanho da dobradiça, e aqui eu fiz 2,5 milímetros, e desse lado a mesma coisa.
que eu vou fazer agora? O formão, ele tem essa parte chanfrada aqui. Eu vou pegar esse bico aqui e vou me posicionar bem em cima da linha onde eu quero cortar. E aí eu vou fazer uma inclinação de 90 graus e dar uma pancadinha aqui para que ele mergulhe o suficiente para eu poder cortar os 2 centímetros, os 2,5 milímetros. E aqui a mesma coisa. Vou posicionar o formão aqui na minha linha, um pouquinho para lá depois da linha, um pouquinho depois da linha. Inclino o meu formão a um ângulo de 90 graus e dou uma pancadinha aqui para que ele faça o rebaixo disso que eu preciso. Depois eu vou tirar aqui a madeira daqui e aí eu vou vir com o formão e batendo aqui na linha até conseguir tirar esse toquinho das duas madeiras. Pronto, rebaixo feito. O que eu vou fazer agora? Vou colocar as dobradiças aqui nesta posição e a outra dobradiça nesta posição. Eu cortei um pouquinho maior porque eu preciso que essa cabeça também da dobradiça fique mais para baixo, fique mais para dentro aqui desse rasgo aqui, para ela poder ficar o mais próximo possível da madeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou colar aqui com uma cola rápida para poder ter base aqui, não me perder aqui na posição. Depois eu venho com os pré-furos e fixo a dobradiça. É assim que eu quero que fique. Ele vai ficar fechado um degrau de escada e quando eu abro, ele vira o assento lá do meu banco. O que eu vou fazer agora é levar isso lá para o banco para poder instalar essa peça lá no banco. Como é que vai funcionar agora aqui? Eu vou encaixar ela aqui, alinhar o ângulo certinho e dessa forma eu tenho o degrau. Quando eu abro ela, eu tenho o assento do banco. Qual é a parte que a gente vai fixar? Essa. Vou colocar 4 parafusos aqui e 2 aqui. Essa é a parte que vai ficar fixa. Essa outra tem que ficar móvel, porque senão eu não consigo movimentar ela para fazer o degrau. Vou colocar um pouco da cola 737 e vou alinhar ela aqui de novo. Vai baixando devagarzinho, com a mão pressionada na outra parte de baixo. Vou botar um peso aqui para ela secar um pouquinho e na sequência venho com os parafusos. Eu fiz umas marcações aqui. Vou usar uma broca escariadora. Estou pondo aqui um parafuso de 3 centímetros, a base é 2. Como a cabeça vai mergulhar, ele vai entrar bastante aqui, o suficiente só para fixar essa tampa aqui. Uma vez que eu já usei cola de madeira e também usei uma super cola aqui para poder grudar com mais aderência. E aqui está finalizado a nossa escada, nosso banco escada. Essa madeira aqui eu coloquei a 4,5 centímetros daqui e a mesma distância a 4,5 centímetros. Se você observar essa madeira, ela está entre essa e essa, ou seja, ela está bem no meio para que consiga botar o pé e levantar. Eu vou passar aqui uma lixa número 80 e depois aqui uma 150, não posso deixar isso muito liso não, porque senão eu posso escorregar e posso cair. O banquinho está aqui. O legal é que ele vira uma escada, bem testado, eu subi nele, sentei, eu ainda tenho bastante peso, então o banquinho é bem forte, bem resistente. Também usei aqui uns parafusos bem grossos aqui, de 1/4 por 60 milímetros. Eu passei já essas medidas. O que eu vou fazer agora? Vou passar as medidas dele pronto. Já passei as medidas também das madeiras para que vocês possam montar. E agora vou fazer as medidas aqui desse banquinho pronto. O banquinho ficou com uma altura de 67 centímetros, da base até o tampo. Quando eu dobro, a altura dele vai para 69. Ele tem aqui de profundidade 36 centímetros. Mais uma vez de profundidade, 36 centímetros. De largura total, ele tem 41 centímetros.
E medindo essa parte aqui de dentro de abertura, ele tem 32 centímetros. Lembrando que esse banquinho aqui, ele serve tanto para banco como para escada. Eu não fiz nenhum corte de encaixe, por isso eu optei por colocar esses parafusos bem resistentes para poder deixar o banco bem resistente. Ele já está bem colado, portanto deu para eu subir no banquinho, deu para eu sentar tranquilamente. A espessura aqui da madeira do degrau são 2 centímetros e as madeiras também de tampo 2 centímetros. Acho que eu já passei tudo aqui, eu já tinha passado as medidas. Se você perdeu alguma coisa, volta um pouquinho o vídeo que você vai ter todas essas informações. E esse banquinho aqui, ele é bastante resistente, vai funcionar muito aqui para mim, porque eu não tenho aqui uma escadinha, e eu precisava de uma escadinha aqui. Vi na internet, achei interessante trazer para uma versão minha aqui, e deixar ele bem bacana, bem útil aí para o meu dia a dia. Não é um banco difícil de ser feito, faça com bastante paciência. Às vezes eu vejo alguns comentários lá no vídeo, mas tem que ter muita paciência. Claro, como qualquer outra coisa, se você não tiver paciência e um pouquinho de perseverança, você não vai conseguir nada. Faça com calma que você consegue, insista, vai persistindo, que uma hora sai. Tudo é prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se! Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em dúvidas de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!